O Ministério Público de Goiás acaba de escolher um novo representante para o Fórum Permanente de Combate à Corrupção. As atividades deste fórum estão ligadas ao repasse, controle e fiscalização dos recursos públicos no Estado. E para falar mais sobre esse trabalho, está aqui com a gente no estúdio o coordenador do Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Público, promotor Humberto Machado Oliveira. Boa tarde, promotor. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Michele. Quais têm sido os tipos mais comuns de corrupções aqui no Estado e em que órgãos ela está envolvida? Bem, em primeiro lugar, eu queria destacar o papel do FOCO, que é uma entidade que foi criada de uma iniciativa conjugada entre o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a Polícia Federal, a Receita Federal, também os Ministérios Públicos junto aos Tribunais de Contas do Estado e dos municípios aqui em Goiás, além de outros órgãos, como por exemplo a Controladoria Geral da União em Goiânia e agora a recém-criada Controladoria Geral do Estado. E todos esses órgãos têm por missão fiscalizar os gastos públicos. E a criatividade, Marcelo, no que se refere à corrupção, ela é impressionante. A cada dia surge uma nova modalidade e não é só nos altos escalões. Por exemplo, nesse foco, no Fórum Permanente de Combate à Corrupção, nós temos também o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Eu vou citar um exemplo de uma corrupção no baixo escalão que ocorreu por parte de uma servidora no município de Goiânia. Ela tinha a senha, por exemplo, para elaborar a folha de pagamento e ela inseria fulano de tal na folha com a conta bancária dele próprio. E ao final, esse mesmo fulano já com a conta bancária dela. E quem alertou para esse problema? Bom, então aí foi detectado de forma acidental, foi o Banco do Brasil, que chegou ao prefeito e falou, olha, o servidor, ou os servidores, nesse caso, estão recebendo em duplicidade. A primeira conta, a gente sabe que é dele, a outra é do marido, depois foi descoberto que era do marido da servidora e dela própria. Então, assim, até em pequenas situações, até mesmo em nível hierárquico inferior, ela surge. De tal forma que é preciso uma interação entre esses órgãos para que haja maior eficiência no combate à corrupção, inclusive no caráter de prevenção, porque depois que ela ocorre, é muito difícil você, não nesse caso que foi bem claro, está lá a conta bancária, mas quando é pagamento de propina, por exemplo, é muito difícil você evidenciar essas provas e inclusive convencer o Poder Judiciário. E nós temos um exemplo de combate à corrupção preventivo feito pelo Ministério Público Federal, que nós queremos reproduzi-lo na atuação do Ministério Público Estadual, que foi o caso do viaduto em Anápolis, em que inicialmente o orçamento do DINIT era de 40 milhões de reais para a construção desse viaduto. E o Ministério Público Federal, através dos seus órgãos técnicos internos, os seus engenheiros, fizeram uma nova planilha desse viaduto e puderam reduzir o valor da obra de 40 para 30 milhões, ou seja, 10 milhões de reais que iriam para o ralo e com certeza não era para cuidar, vamos supor, das criancinhas, era para o bolso de alguém. Bom, então o fórum não atua exclusivamente na área da política, que é aquela que a gente vê muitos escândalos. Então, de que forma a sociedade civil pode estar participando e ajudando nessa questão da fiscalização à corrupção? Olha, o cidadão, ele é o fiscal nato dos gastos públicos, né? Mas é preciso também aperfeiçoar, essa é uma linha já definida de atuação do próprio Ministério Público Estadual, os mecanismos de transparência nos gastos públicos. Porque quando há transparência, fica muito mais fácil para o cidadão ter acesso aos dados e assim desconfiar e levar ao conhecimento juntamente com a autoridade que já fiscaliza, levar ao conhecimento dessa autoridade, como partícipe do processo de fiscalização. E como se dá essa transparência? É lógico, você fala, o cidadão tem que se empenhar no combate à corrupção, mas a pessoa tem o seu dia de trabalho, todo dia, né? Ele tem que, se ele for deslocar um órgão público para verificar os gastos, ele vai enfrentar uma série de barreiras, ele vai ter que gastar o dia do trabalho, o seu CityPass, o seu dinheiro com alimentação para estar ali. Então, se você tem esses gastos publicados em sites da internet, o que é inclusive uma exigência da Lei Complementar 131, que estabeleceu prazos para que todas as prefeituras publiquem na internet os seus gastos,
Isso facilita e muito. Por quê? Porque no momento em que é feito o empenho da despesa, ela já aparece online no site da internet. E o cidadão, às vezes ali, já na tarde da noite, chegou do trabalho, né, atento, exercendo a sua cidadania, pode sentar em frente ao seu computador e acessar o site da sua prefeitura e verificar ali os gastos que estão sendo feitos e alertar os organismos de combate aos desvios do dinheiro, de eventual despesa que ele tenha suspeição quanto a ela. Agora, promotor, uma pergunta que fica é no caso de constatado o desvio do dinheiro público. O que acontece com as pessoas envolvidas? Cadeia ou devolução do dinheiro, seria? Exatamente, as duas coisas, né? Seria o ideal, inclusive. Mas nós temos muitas dificuldades, o combate ainda, a gente tem que assumir que o combate à corrupção feito tanto pelo Ministério Público Federal, que está caminhando juntamente com o Ministério Público Estadual nessa questão, quanto no âmbito estadual, é ainda muito deficiente. Nós precisamos ser mais rápidos e enérgicos. E é por isso que nós estamos integrando ali o foco, inclusive para disseminar práticas de combate à corrupção entre todos os colegas do interior. Mas a legislação prevê não só a punição no âmbito criminal por atos de corrupção, como também através da lei de improbidade administrativa, que aí tem uma série de consequências, tendo em vista a natureza do ato que foi praticado, desde a devolução, ressarcimento ao erário do que foi desviado, multa civil, suspensão dos direitos políticos, entre outras penalidades que estão ali previstas. Quais seriam essas principais deficiências que o senhor citou? Veja bem, os mecanismos de investigação são naturalmente o inquérito civil, o único mecanismo, vamos dizer, o inquérito civil. Quando você abre o inquérito civil, você já pegou o ato de corrupção praticado. Aí você tem todo um conjunto de provas que você tem que produzir para que seja feita a instrução desse procedimento e você possa levar o caso à justiça. Então, se é uma obra pública, você tem que pegar todo o processo de licitação, juntar ali, você tem que fazer perícias no âmbito de engenharia para verificar o custo daquela obra, se foi realmente compatível com a sua natureza. Você tem que fazer um rastreamento de todos os gastos públicos que foram feitos ali para o pagamento daquela obra, para verificar se houve algum desvio nesses pagamentos. Enfim, depoimentos testemunhais, e isso tudo é um processo lento. Quando chega o fato ao seu conhecimento, ele já chega atrasado, que a obra muitas vezes está pronta, não é? Há situações que nós atuamos em caráter cautelar. Por exemplo, nós conseguimos suspender recentemente, no âmbito do próprio IPASGO, um contrato que foi firmado na gestão anterior, do gerenciamento de um sistema de ambulâncias que havia uma suspeita ali de favorecimento. Então, aí você já evitou, que é uma despesa que era de 12 milhões de reais, você já evitou que aquele contrato fosse efetivado porque havia suspeito. E a própria direção do IPASGO atual já recuou desse contrato. Então são situações que você, às vezes, recebendo notícia, você consegue agir a tempo e a hora. Mas eu falo que é deficiente em função do volume de corrupção que é perceptível, uma percepção comum do cidadão, que há muita corrupção no nosso país, infelizmente. Aproveitando um outro exemplo de obra pública que está dando trabalho, nós temos aqui o aeroporto de Goiânia. No caso, a corrupção, ela é o principal fator para esse atraso das obras da Infraero. O que está acontecendo e o que esse fórum pode fazer com relação a isso? Olha só, na verdade ali é uma atuação do Ministério Público Federal, porque os recursos são da União. Aí também houve, num segundo momento, uma participação do Tribunal de Contas da União, que detectou ali supostamente 80 milhões de reais de superfaturamento, no que se refere apenas à construção da pista, que está ainda numa fase de terraplanagem. Então, ali, o entrave está feito, mas não há interesse algum do próprio Ministério Público Federal que essa obra fique paralisada. Na verdade, parece-me que a empresa também está cobrando na justiça os valores pela execução do contrato, que ela entende que não estariam superfaturados. Há toda uma discussão judicial, e além da questão judicial, hoje há um problema político que precisa ser solucionado, porque essa obra avança. Nós sabemos que o governador do estado está empenhado nessa questão, e no que depender do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal,
nós estaremos prontos para atender, porque sabemos que hoje a situação do aeroporto é de caos total e é melhor você chegar na rodoviária de Goiânia do que no aeroporto. Agora a gente vê muito a população cobrando falta de punição para aquelas pessoas que desviam dinheiro público. Mesmo assim, as pessoas têm procurado o fórum para fazer algum tipo de denúncia? O fórum, especificamente, não, né? Porque é um órgão que existe para troca de experiências e informações, de aproximação entre essas entidades e que é muito positivo nesse aspecto. Mas denúncias de corrupção são frequentes junto ao Ministério Público, seja através de cartas anônimas, seja através de e-mails eletrônicos também, de autoria não identificada, de tal forma que já tem sido uma prática levar ao conhecimento do Ministério Público Estadual essas situações. É preciso que o cidadão faça essa denúncia com absoluta consciência e trazendo elementos concretos para que o Ministério Público possa disparar uma investigação. Porque muitas vezes o e-mail que chega até nós é assim: olha, se o senhor passar um pente fino na secretaria tal, o senhor vai encontrar coisas escabrosas. Como é que você começa uma investigação a partir do e-mail dessa natureza? É preciso dar nome aos bois, citar o contrato, a licitação, ou seja, trazer elementos concretos que a gente possa direcionar, porque existem órgãos de controle interno e nós temos os tribunais de contas também que estão acompanhando diuturnamente as licitações. Nós não podemos parar a nossa atividade por um simples e-mail e passar um pente fino em toda uma secretaria num e-mail que não tem fundamento nenhum. É verdade. Bom, promotor Humberto Machado Oliveira, que é o representante do Ministério Público Estadual no Fórum Permanente de Combate à Corrupção, nós agradecemos a presença do senhor aqui hoje com a gente. Foi um prazer estar aqui com vocês e agradeço a atenção de todos que nos assistiram também. Obrigada.